Capítulo 15. Na tarde seguinte, 14 de junho, 7 dias antes do solstício, nosso trem entrou em Denver. Não comíamos nada desde a noite anterior no vagão-restaurante, em algum lugar de Kansas. Não tomávamos banho desde que saímos da colina meio-sangue, e eu tinha certeza de que isso era óbvio. Vamos tentar entrar em contato com Kieron, disse Annabeth. Quero contar a ele sobre sua conversa com o espírito do rio. Não podemos usar telefones, certo? Não estou falando de telefones. Perambulamos pelo centro da cidade por cerca de meia hora, embora eu não soubesse muito bem o que Annabeth estava procurando. O ar estava seco e quente, o que era estranho depois da umidade de Saint Louis. Aonde quer que fossemos, as montanhas rochosas pareciam me olhar, como um tsunami prestes a quebrar sobre a cidade. Finalmente encontramos um lava-jato vazio. Fomos para o boxe mais afastado da rua, atentos a carros de polícia. Éramos 3 adolescentes sem automóvel em um lava-jato. Qualquer policial que se prezasse deduziria que não estávamos tramando nada de bom. O que exatamente estamos fazendo? Perguntei quando Grover pegou a mangueira de um compressor. São 75 centavos, resmungou. Só me restaram 2 moedas de 25. Annabeth? Não olhe para mim, disse ela. O vagão-restaurante me deixou lisa. Pesquei o meu último restinho de trocados e passei uma moeda de 25 centavos para Grover, o que me deixou com 2 de 5 e 1 dracma da Medusa. Excelente, disse Grover. Poderíamos fazer isso com qualquer spray, é claro, mas a conexão não fica boa, e meus braços cansam de tanto bombear. Do que está falando? Ele depositou as moedas e ajustou o botão para esguicho fino. MI. Mensagem instantânea? Mensagem de íris, corrigiu Annabeth. A deusa do arco-íris transmite mensagens aos deuses. Se a gente souber como pedir, e ela não estiver atarefada demais, fará o mesmo para meios sangues. Você convoca a deusa com um compressor? Grover apontou o bico da mangueira para o ar e a água saiu chiando em uma espessa névoa branca. A não ser que conheça um meio mais fácil de fazer um arco-íris. De fato, a luminosidade do fim de tarde se filtrou através da névoa e se decompôs em cores. Annabeth estendeu a palma da mão para mim. Dracma, por favor. Eu o entreguei. Ela ergueu a moeda acima da cabeça. Ó deusa, aceite nossa oferenda. Jogou o dracma no arco-íris. Ele desapareceu em um tremeluzir dourado. Colina meio-sangue, solicitou Annabeth. Por um momento, nada aconteceu. E então eu estava olhando através da névoa para campos de morangos e o estreito de Long Island à distância. Era como se estivéssemos na varanda da casa grande. Em pé, de costas para nós junto à cerca, estava um cara de cabelos da cor da areia, de short e camiseta regata laranja. Segurava uma espada de bronze e parecia olhar atentamente para algo na campina. Luke! Chamei. Ele se virou, os olhos arregalados. Poderia jurar que ele estava na minha frente, a 1 metro de distância, atrás de uma cortina de névoa, só que eu via apenas a parte dele que aparecia no arco-íris. Percy. O seu rosto marcado pela cicatriz se abriu em um sorriso. E Annabeth também? Graças aos deuses. Vocês estão bem? Estamos, ótimos, gaguejou Annabeth. Ela tentava desesperadamente alisar a camiseta suja e tirar os cabelos soltos da frente do rosto. Nós pensamos. Kieron, quer dizer. Ele está lá embaixo nos chalés. O sorriso de Luke se apagou. Estamos tendo alguns problemas com os campistas. Escute, está tudo legal com vocês? Grover está bem? Estou bem aqui, gritou Grover. Ele virou o esguicho para um lado e entrou no campo de visão de Luke. Que tipo de problemas? Bem naquele momento um grande Lincoln Continental entrou no lava-jato com o rádio tocando hip-hop no último volume. Quando o carro entrou no boxe ao lado, os alto-falantes vibraram tanto que sacudiram o calçamento. Kieron teve de, que barulho é esse? Gritou Luke.
Deixe que eu cuido disso. Gritou Annabeth de volta, parecendo muito aliviada por ter uma desculpa para sair de vista. Grover, venha. O quê? Disse Grover. Mas. Dê a mangueira a Percy e venha. Ordenou ela. Grover resmungou qualquer coisa sobre as meninas serem mais difíceis de entender do que o oráculo de Delfos, depois me entregou a mangueira e seguiu Annabeth. Eu reajustei o esguicho para manter o arco-íris e ainda ver Luke. Quirón teve de separar uma briga, gritou Luke, mais alto que a música. A situação anda um bocado tensa por aqui, Percy. A questão impasse entre Zeus e Poseidon vazou. Ainda não sabemos direito como, provavelmente, foi o mesmo sujeito nojento que convocou o cão infernal. Agora os campistas estão começando a tomar partido. As coisas estão ficando como na Guerra de Troia, tudo de novo. Afrodite, Ares e Apolo estão de certo modo apoiando Poseidon. Atena está apoiando Zeus. Estremeci só de pensar que o chalé de Clarice pudesse estar do lado de meu pai para alguma coisa. No boxe ao lado, ouvi Annabeth e algum cara discutindo, e então o volume da música baixou drasticamente. Então, qual é a sua situação? Perguntou Luke para mim. Quirón vai lamentar muito não ter podido falar com você. Contei-lhe praticamente tudo, inclusive meus sonhos. Era tão boa a sensação de vê-lo, de sentir que eu estava de volta ao acampamento, mesmo que fosse por alguns minutos, que não percebi por quanto tempo havia falado até que o alarme do compressor disparou. Percebi que só tinha mais um minuto antes que a água desligasse. Queria poder estar aí, disse Luke. Não podemos ajudar muito daqui, infelizmente, mas escute, com certeza foi Hades quem pegou o raio mestre. Ele estava lá no Olimpo no solstício de inverno. Eu estava supervisionando uma excursão e nós o vimos. Mas Quirón falou que os deuses não podem tomar diretamente os itens mágicos um do outro. É verdade, disse Luke, parecendo perturbado. Ainda assim, Hades tem o elmo das trevas. Como alguém mais poderia se esgueirar para dentro da sala do trono e roubar o raio mestre? É preciso estar invisível. Ficamos os dois em silêncio até que Luke pareceu se dar conta do que dissera. Ei, protestou ele. Não quis dizer Annabeth. Ela e eu nos conhecemos há uma eternidade. Ela jamais iria, quer dizer, ela é como uma irmã para mim. Pensei comigo mesmo se Annabeth iria gostar daquela descrição. No boxe ao lado, a música parou. Um homem gritou aterrorizado, portas de carro bateram e o Lincoln saiu a toda do lava-jato. É melhor você ir ver o que foi aquilo, disse Luke. Escute, está usando os tênis voadores? Eu me sentiria melhor se soubesse que lhe serviram de alguma coisa. Sim. Tentei não soar como um mentiroso culpado. Sim, foram úteis. É mesmo? Sorriu. Serviram e tudo mais? A água cessou. A névoa começou a dispersar. Bem, cuide-se lá em Denver, gritou Luke, a voz ficando mais baixa. E diga a Grover que dessa vez será melhor. Ninguém será transformado em pinheiro se ele apenas. Mas a névoa se foi, e a imagem de Luke desapareceu. Eu estava sozinho em um boxe molhado e vazio de lava-jato. Annabeth e Grover apareceram no canto, rindo, mas pararam quando viram minha cara. O sorriso de Annabeth sumiu. O que aconteceu, Percy? O que Luke disse? Quase nada, menti, sentindo o estômago tão vazio quanto um chalé dos três grandes. Venham, vamos procurar alguma coisa para jantar. Poucos minutos depois, estávamos sentados num reservado de um pequeno e reluzente restaurante todo cromado. À nossa volta, famílias comiam hambúrgueres e bebiam cerveja e refrigerantes. Finalmente, a garçonete veio. Ela ergueu uma sobrancelha com um ar cético. Então, eu disse. Nós, queremos pedir o jantar. Tem dinheiro para pagar, crianças? O lábio inferior de Grover tremeu.
Tive medo de que ele começasse a balir, ou, pior, começasse a comer o linóleo. Annabeth parecia prestes a desmaiar de fome. Eu estava tentando pensar em uma história comovente para a garçonete quando um forte ronco sacudiu o edifício inteiro. Uma motocicleta do tamanho de um filhote de elefante havia encostado no meio-fio. Todas as conversas cessaram. O farol da motocicleta brilhava em vermelho. Tinha labaredas pintadas sobre o tanque de gasolina e um coldre de cada lado, com espingardas de caça. O assento era de couro, mas um couro que parecia, pele humana, caucasiana. O cara da moto podia fazer lutadores profissionais saírem correndo chamando a mamãe. Vestia uma camiseta justa vermelha, que ressaltava os músculos, jeans pretos e um casaco comprido de couro preto, com um facão de caça preso à coxa. Usava óculos escuros vermelhos, presos na nuca, e tinha a cara mais cruel, mais brutal que eu já tinha visto. Boa pinta, eu acho, porém mal, com cabelo negro como petróleo aparado à máquina, o rosto marcado por cicatrizes de muitas brigas. O estranho era que parecia que eu já tinha visto aquele homem em algum lugar. Quando ele entrou no restaurante, um vento quente e seco soprou no ambiente. Todos se levantaram, como se estivessem hipnotizados, mas o motociclista acenou a mão com desdém e eles sentaram de novo. Todos voltaram às suas conversas. A garçonete piscou, como se alguém tivesse apertado o botão de retroceder em seu cérebro. Ela perguntou novamente. Tem dinheiro para pagar, crianças? O cara da moto disse. É por minha conta. Escorregou para dentro do nosso reservado, pequeno demais para ele, e espremeu Annabeth contra a janela. Encarou a garçonete, que olhava para ele de olhos arregalados, e disse. Ainda está aí. Ele apontou para ela, e ela ficou rígida. Virou-se como se alguém a tivesse girado e marchou de volta para a cozinha. O homem da moto me olhou. Não pude ver seus olhos atrás dos óculos vermelhos, mas sentimentos ruins começaram a fervilhar no meu estômago. Raiva, ressentimento, amargor. Tive vontade de bater na parede. Tive vontade de comprar briga com alguém. Quem aquele cara pensava que era? Ele me deu um sorriso maldoso. Então você é o garoto do velho das algas, ah? Eu devia ter ficado surpreso, ou assustado, mas em vez disso era como se estivesse olhando para o meu padrasto, Gabi. Quis arrancar a cabeça do cara. O que você tem com isso? Os olhos de Annabeth me lançaram um alerta. Percy, este é. Tudo bem, disse ele. Não me incomodo com um pouco de petulância. Desde que você lembre quem manda. Sabe quem eu sou, priminho? Então me veio à cabeça porque o cara me parecia familiar. Ele tinha o mesmo olhar cruel de algumas crianças do acampamento meio-sangue, os do Chalé 5. Você é o pai de Clarice, disse eu. Ares, deus da guerra. Ares arreganhou um sorriso e tirou os óculos. Onde deveriam estar os olhos havia apenas fogo, órbitas vazias brilhando com mini-explosões nucleares. Certo, mané. Ouvi que quebrou a lança de Clarice. Ela estava pedindo isso. Provavelmente. Tranquilo. Não me meto nas brigas dos meus filhos, sabia? Estou aqui porque ouvi dizer que estava na cidade. Tenho uma pequena proposta para você. A garçonete voltou trazendo bandejas com montes de comida, cheeseburgers, batatas fritas, anéis de cebola empanados e milkshakes de chocolate. Ares entregou-lhe alguns dracmas de ouro. Ela olhou nervosa para as moedas. Mas estas não são. Ares puxou seu enorme facão e começou a limpar as unhas. Algum problema, benzinho? A garçonete engoliu em seco e se afastou com o ouro. Não pode fazer isso, disse a Ares. Não pode ameaçar as pessoas com uma faca. Ares riu. Está brincando? Eu adoro este país. Melhor lugar, depois de Esparta. Você não anda armado, otário? Pois devia. O mundo lá fora é perigoso. O que me traz de volta à minha proposta?
Preciso que me faça um favor. Que favor eu poderia fazer para um Deus? Algo que um Deus não tem tempo de fazer ele mesmo. Nada demais. Larguei meu escudo em um parque aquático abandonado aqui na cidade. Estava no meio de em encontro com minha namorada. Fomos interrompidos. Deixei o escudo para trás. Quero que vá buscá-lo para mim. Por que não volta lá e pega você mesmo? O fogo nas órbitas dele ficou um pouco mais incandescente. Por que não transformo você em uma marmota e o atropelo com minha Harley? Por que não estou com vontade? Um Deus está dando a você a oportunidade de se pôr à prova, Percy Jackson. Você vai mostrar que é um covarde? Ele se inclinou para a frente. Ou, quem sabe, você só luta quando há um rio para mergulhar dentro, para que seu papai possa protegê-lo. Queria dar um murro naquele cara, mas, de algum modo, sabia que ele esperava por isso. O poder de Ares estava causando a minha raiva. Ele adoraria se eu o atacasse. Eu não queria lhe dar esse gostinho. Não estamos interessados, falei. Já temos uma missão. Os olhos ardentes de Ares me fizeram ver coisas que eu não queria: sangue, fumaça e corpos no campo de batalha. Eu sei de tudo sobre sua missão, seu imprestável. Quando aquele item foi roubado, Zeus enviou seus melhores para procurá-lo, e a Apolo, Atena, Ártemis, e naturalmente, eu. Se eu não consegui farejar uma arma tão poderosa, ele lambeu o beiço, como se a própria ideia do raio-mestre o tivesse deixado com fome. Bem, se eu não conseguir encontrá-lo, você não tem nenhuma chance. Entretanto, estou tentando lhe dar o benefício da dúvida. Seu pai e eu nos conhecemos há muito tempo. Afinal, fui eu quem lhe contou minhas suspeitas sobre o velho bafo de cadáver. Você disse a ele que Hades roubou o raio? Claro. Acirrar os ânimos para uma guerra. O truque mais antigo de todos. Eu o reconheci imediatamente. De certo modo, você tem de agradecer a mim por sua missãozinha. Obrigado, resmunguei. Ei, sou um cara generoso. Faça meu servicinho e eu o ajudarei em sua viagem. Vou arranjar uma carona para o oeste para você e seus amigos. Estamos indo muito bem sozinhos. Sim, certo. Sem dinheiro. Sem rodas. Sem nenhuma pista do que vão enfrentar. Ajude-me, e talvez eu lhe conte algo que precisa saber. Algo sobre sua mãe. Minha mãe? Ele sorriu. Isso despertou sua atenção. O parque aquático fica 1,5 km a oeste, na Delance. Não há como errar. Procurem o túnel do amor. O que interrompeu seu namoro? Perguntei. Alguma coisa o assustou? Ares arreganhou os dentes, mas eu já tinha visto aquela cara ameaçadora antes, em Clarice. Havia nela algo de incerto, quase um nervosismo. Você tem sorte de ter me encontrado, imprestável, e não um dos outros olimpianos. Eles não são tão indulgentes com a grosseria quanto eu. Encontrarei você aqui novamente quando tiver terminado. Não me desaponte. Depois disso eu devo ter desmaiado, ou entrado em um transe, pois quando voltei a abrir os olhos Ares havia desaparecido. Podia ter pensado que toda a conversa fora um sonho, mas a expressão de Annabeth Grover me dizia outra coisa. Nada bom, disse Grover. Ares o procurou, Percy. Isso não é nada bom. Olhei pela janela. A motocicleta havia desaparecido. Será que Ares realmente sabia algo sobre minha mãe, ou estava apenas jogando comigo? Agora que ele se fora, toda a minha raiva passará. Percebi que Ares devia adorar bagunçar as emoções das pessoas. Era esse o seu poder, exacerbar tanto as paixões que elas atrapalhavam nossa capacidade de pensar. Deve ser algum tipo de truque, falei. Esqueçam Ares. Vamos embora e pronto. Não podemos, disse Annabeth. Olhe, detesto Ares tanto quanto qualquer um, mas não é possível ignorar os deuses a não ser que se deseje um azar tremendo. Ele não estava brincando sobre transformar você em um roedor.
Baixei os olhos para o meu cheeseburger, que de repente não parecia mais tão apetitoso. Por que ele precisa de nós? Talvez seja um problema que requeira inteligência, disse Annabeth. Ares tem força. É tudo o que tem. Mesmo a força às vezes tem de se curvar à sabedoria. Mas esse parque aquático, ele agiu quase como se estivesse apavorado. O que faria um deus da guerra fugir desse jeito? Annabeth e Grover se entreolharam nervosamente. Annabeth disse: Acho que teremos de descobrir. Quando encontramos o parque aquático, o sol estava se pondo atrás das montanhas. A julgar pela placa, ele outrora se chamava Aqualândia, mas agora algumas letras haviam sido arrancadas, então ela dizia QLDA. O portão principal estava fechado com cadeado e tinha no alto arame farpado. Dentro, enormes escorregadores, tubos e canos se retorciam por toda parte, secos, desembocando em piscinas vazias. Velhos ingressos e folhetos subiam do asfalto com o vento. Com a noite chegando, o lugar parecia triste e arrepiante. Se Ares traz a namorada aqui para um encontro, falei, olhando para o arame farpado, não ia gostar de ver como é a aparência dela. Percy, advertiu Annabeth, tenha mais respeito. Por quê? Pensei que você detestasse Ares. Ainda assim, ele é um deus. E a namorada dele é muito temperamental. Não queremos ofendê-la, acrescentou Grover. Quem é? Equidna? Não, Afrodite, disse Grover, um pouco sonhador. A deusa do amor. Pensei que ela fosse casada com alguém, disse eu. Hefesto. E daí? Perguntou ele. Ah. De repente, senti que era preciso mudar de assunto. Então, como fazemos para entrar? Maia. Os tênis de Grover criaram asas. Ele voou por cima da cerca, deu um mortal involuntário no ar, depois pousou cambaleando no lado oposto. Sacudiu o pó dos seus jeans, como se tivesse planejado tudo aquilo. Vocês veem? Annabeth e eu tivemos de escalar a moda antiga, empurrando o arame farpado um para o outro enquanto nos arrastávamos por cima do topo. As sombras se alongaram enquanto caminhávamos pelo parque, conferindo as atrações. Havia a Ilha dos Pequeninos, o por cima da cabeça e o cara, cadê o meu calção? Nenhum monstro chegou para nos pegar. Nada fazia o menor barulho. Encontramos uma loja de lembrancinhas que fora deixada aberta. Ainda havia mercadorias enfileiradas nas prateleiras, de globos de neve, lápis, cartões postais, e prateleiras de roupas, disse Annabeth. Roupas limpas. Completei. Mas você não pode simplesmente. Observe. Ela agarrou uma fileira inteira de artigos das prateleiras e desapareceu dentro do provador. Poucos minutos depois saiu vestindo short estampado de flores da Aqualândia, uma grande camiseta vermelha da Aqualândia e sapatilhas de surf temáticas da Aqualândia. Pendurada no ombro, uma mochila da Aqualândia, obviamente recheada de outras coisinhas. Ora, que se dane. Grover encolheu os ombros. Logo nós três parecíamos anúncios ambulantes do parque temático fantasma. Continuamos procurando pelo túnel do amor. Eu tinha a sensação de que o parque inteiro estava prendendo a respiração. Então Ares e Afrodite, falei, só para afastar os pensamentos da escuridão que aumentava, estão tendo um caso. É uma fofoca velha, Percy, disse Annabeth. Uma fofoca de 3.000 anos. E o marido de Afrodite? Bem, você sabe, disse ela. Hefesto. O ferreiro. Ele ficou aleijado quando bebê, atirado de cima do Monte Olimpo por Zeus. Então não é exatamente lindo. Habilidoso com as mãos e tudo, mas Afrodite não curte inteligência e talento, entende? Ela gosta de motoqueiros. Ou isso. Hefesto sabe? Ah, com certeza, disse Annabeth. Uma vez ele os pegou juntos. Quer dizer, pegou mesmo, em uma rede de ouro, e chamou todos os deuses para ver e rir da cara deles. Hefesto está sempre tentando constrangê-los.
É por isso que eles se encontram em lugares escondidos, como... Ela se interrompeu, olhando em frente. Como aquilo? Diante de nós havia uma piscina vazia que teria sido sensacional para andar de skate. Tinha pelo menos 50 metros de largura e forma de bacia. Em volta da beira, uma dúzia de estátuas de Cupido montavam guarda de asas abertas e arcos prontos para disparar. Do outro lado abria-se um túnel, provavelmente para onde a água escoava quando a piscina estava cheia. A placa acima dele dizia: "Se emocionante passeio de amor, este não é o túnel do amor dos seus pais." Grover se arrastou até a borda. Gente, olhe! Abandonado no fundo da piscina havia um barco de 2 lugares rosa e branco, com coraçõezinhos pintados por toda parte. No assento da esquerda, brilhando na luz pálida, estava o escudo de Ares, um círculo polido de bronze. Fácil demais, disse eu. Então é só descer até lá e pegá-lo? Annabeth correu os dedos pela base da estátua de Cupido mais próxima. Há uma letra grega entalhada aqui, disse ela. Eta. Imagino. Grover, falei, sente cheiro de algum monstro? Ele farejou o vento. Nada. Nada do tipo no arco. Você não sentiu o cheiro de equidna ou realmente nada? Grover pareceu ofendido. Disse a você, aquilo foi num subterrâneo. Certo, desculpe. Eu respirei fundo. Vou descer até lá. Vou com você. Grover não pareceu muito entusiasmado, mas tive a impressão de que ele estava tentando compensar pelo que acontecerá em Saint-Louis. Não, disse a ele. Quero que fique no alto com os tênis voadores. Você é nosso as da aviação, está lembrado? Vou contar com você para dar apoio, caso alguma coisa dê errado. Grover estufou um pouco o peito. Claro. Mas o que poderia dar errado? Não sei. Só uma sensação. Annabeth, venha comigo. Está brincando? Ela olhou para mim como se eu tivesse acabado de cair da lua. Suas bochechas estavam num tom vermelho vivo. Qual o problema agora? Perguntei. É ir com você para um emocionante passeio de amor? Que coisa mais embaraçosa! E se alguém me vir? Quem é que vai ver? Mas agora a minha cara também estava queimando. Só mesmo uma menina para complicar as coisas. Ótimo, disse a ela. Vou fazer isso sozinho. Mas quando comecei a descer pela lateral da piscina, ela me seguiu, resmungando sobre como os meninos sempre complicam as coisas. Chegamos ao barco. O escudo estava apoiado em um banco, e ao lado havia um lenço feminino de seda. Tentei imaginar Ares e Afrodite ali, um casal de deuses se encontrando em um brinquedo de parque de diversões sucateado. Por quê? Então notei algo que não tinha visto de cima, espelhos por toda a volta da borda da piscina, voltados para aquele ponto. Podíamos nos ver, não importa em que direção olhássemos. Tinha de ser isso. Enquanto Ares e Afrodite estavam se agarrando, podiam ver suas pessoas favoritas, eles mesmos. Peguei o lenço. Tinha um brilho rosado, e o perfume era indescritível, rosas, ou louro. Alguma coisa boa. Sorri, um pouco sonhador, e estava quase passando o lenço no rosto quando Annabeth o arrancou da minha mão e enfiou em seu bolso. Ah, não, não faça isso. Fique longe dessa magia de amor. O quê? Apenas pegue o escudo, cabeça de alga, e vamos dar o fora daqui. No momento em que toquei o escudo, vi que estávamos encrencados. Minha mão arrebentou algo que o conectava ao para-brisa. Uma teia de aranha, pensei, mas então olhei para um fio na minha palma e vi que era algum tipo de filamento metálico, tão fino que era quase invisível. Uma armadilha. Espere, disse Annabeth. Tarde demais. Há uma outra letra grega na lateral do barco, um outro eta. Trata-se de uma armadilha. Um ruído irrompeu à nossa volta, 1 milhão de engrenagens rangendo, como se a piscina inteira estivesse se transformando em uma máquina gigante. Grover gritou. Gente!
Lá em cima na borda, as estátuas de Cupido armavam os arcos. Antes que eu pudesse sugerir que nos abaixássemos, elas dispararam, mas não contra nós. Dispararam uma contra a outra, atravessando a piscina. Cabos de seda foram levados pelas flechas, fazendo um arco por cima da piscina e fincando-se no chão para formar um imenso asterisco dourado. Então fios metálicos menores começaram a se tecer magicamente por entre os principais, formando uma rede. Temos de dar o fora, disse eu. Ah, é mesmo? Disse Annabeth. Agarrei o escudo e corremos, mas subir pela inclinação da piscina não era tão fácil quanto descer. Venham! Gritou Grover. Ele estava tentando manter uma seção da rede aberta para nós, mas onde quer que a tocasse, os fios dourados começavam a envolver suas mãos. A cabeça dos Cupidos se abriu de repente. De lá, saíram câmeras de vídeo. Luzes se ergueram por toda a volta da piscina, cegando-nos com a claridade, e um alto-falante soou. Ao vivo para o Olimpo em 1 minuto. 59 segundos, 58. Hefesto! Gritou Annabeth. Como eu sou estúpida! Eta é a H. Ele fez essa armadilha para pegar a mulher dele com Ares. Agora vamos ser transmitidos ao vivo para o Olimpo e parecer completos idiotas. Estávamos quase conseguindo chegar à borda quando a fileira de espelhos se abriu como escotilhas e milhares de coisinhas metálicas jorraram para fora. Annabeth gritou. Era um exército de bichos rastejantes de corda, corpo de engrenagens de bronze, pernas compridas e finas, bocas em pequenas pinças, todos correndo em nossa direção em uma onda de metal estalando e zumbindo. Aranhas! Disse Annabeth. Ah! 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 Alha! Eu nunca a tinha visto daquele jeito. Ela caiu para trás aterrorizada e quase se rendeu às aranhas robôs antes que eu a puxasse para cima e a arrastasse de volta em direção ao barco. Aquelas coisas vinham de todos os lados, milhões delas, inundando o centro da piscina, cercando-nos completamente. Disse a mim mesmo que não estavam programadas para matar, apenas para nos encurralar, nos morder e nos fazer parecer idiotas. Mas, por outro lado, era uma armadilha para deuses. E não éramos deuses. Annabeth e eu subimos para o barco. Comecei a chutar as aranhas para longe quando se acumulavam a bordo. Gritei para Annabeth me ajudar, mas ela estava paralisada demais para fazer qualquer coisa além de gritar. 29, anunciou o alto-falante. As aranhas começaram a cuspir fios de metal, tentando nos amarrar. De início os fios eram fáceis de romper, mas havia muitos deles, e as aranhas simplesmente continuavam a chegar. Tirei uma da perna de Annabeth com um chute, e suas pinças arrancaram um pedaço da minha nova sapatilha de surfista. Grover pairava acima da piscina com seus tênis voadores, tentando soltar a rede, mas ela não cedia. Pense, disse a mim mesmo, pense. A entrada para o túnel do amor ficava embaixo da rede. Podíamos usá-la como saída, mas estava bloqueada por 1 milhão de aranhas robôs. 14, anunciou o alto-falante. Água, pensei. De onde vem a água para o passeio? Então vi que enormes canos atrás dos espelhos, de onde tinham vindo as aranhas. E acima da rede, perto de um dos cupidos, uma cabine com janelas de vidro que devia ser a estação de controle. Grover! Gritei. Entre naquela cabine. Encontre o botão de ligar. Mas. Faça isso. Era uma esperança louca, mas era a nossa única chance. As aranhas já estavam por toda a proa do barco. Annabeth gritava sem parar. Eu tinha de nos tirar dali. Grover estava agora na cabine de controle, malhando os botões. 5, 4. Ele olhou para mim desamparado, erguendo as mãos. Estava sinalizando que já tinha apertado todos os botões, mas nada acontecia. Fechei os olhos e pensei em ondas, água correndo, o rio Mississippi. Senti um aperto familiar na garganta. Tentei imaginar que estava arrastando o oceano até Denver. 2, 1, 0.
A água explodiu para fora dos canos. Entrou rugindo na piscina, varrendo as aranhas para longe. Puxei Annabeth para o banco ao lado do meu e prendi seu cinto de segurança bem quando a onda gigante atingiu o barco, de cima, expulsando as aranhas e nos encharcando completamente, mas sem virar o barco. Ele girou, erguido pela inundação, e circulou no redemoinho. A água estava cheia de aranhas em curto-circuito, algumas colidindo contra a parede de concreto da piscina com tamanha força que explodiam. As luzes brilharam sobre nós. As câmeras dos Cupidos estavam transmitindo ao vivo para o Olimpo. Mas eu só podia me concentrar em controlar o barco. Desejei que ele seguisse a corrente, que ficasse afastado da parede. Talvez fosse minha imaginação, mas o barco pareceu reagir. Pelo menos não se quebrou em 1 milhão de pedaços. Circulamos uma última vez, e o nível da água já era quase suficiente para nos retalhar contra a rede de metal. Então o nariz do barco se virou para o túnel e disparamos como um foguete para dentro das trevas. Annabeth e eu nos seguramos com força, os dois gritando enquanto o barco se atirava em curvas e rodeava cantos e dava mergulhos de 45 graus, passando por figuras de Romeu e Julieta e montes de outras bugigangas de Dia dos Namorados. Então estávamos fora do túnel, o ar da noite assobiando em nossos cabelos enquanto o barco seguia em alta velocidade para a saída. Se o brinquedo estivesse em perfeito funcionamento, teríamos navegado por uma rampa entre os portões dourados do amor e caído em segurança na piscina de saída. Mas havia um problema. Os portões do amor estavam fechados com correntes. 2 barcos que haviam sido arrastados para fora do túnel antes de nós estavam empilhados contra a barricada, um submerso e o outro partido ao meio. Solte seu cinto de segurança, gritei para Annabeth. Está maluco? A não ser que queira morrer esmagada. Prendi o escudo de Ares no braço. Vamos ter de pular. Minha ideia era simples e insana. Quando o barco colidisse, íamos usar a força do impacto como um trampolim para pular por cima do portão. Ouvi falar de pessoas que sobreviveram a desastres de automóvel desse jeito, lançadas a 10 ou 20 metros de distância do acidente. Com sorte, cairíamos na piscina. Annabeth pareceu entender. Ela apertou minha mão quando os portões se aproximaram. Quando eu der o sinal, falei. Não. Quando eu der o sinal, corrigiu ela. O quê? Física básica. Gritou ela. A força multiplicada pelo ângulo da trajetória. Está bem. Gritei. Quando você der o sinal. Ela hesitou e então gritou. Agora. Craque. Annabeth estava certa. Se tivéssemos pulado quando eu achava que devíamos, teríamos nos arrebentado contra os portões. Ela conseguiu o máximo de impulso. Por azar, foi um pouco maior do que precisávamos. Nosso barco foi atirado na pilha e fomos lançados para o ar, por cima do portão, por cima da piscina, e na direção do asfalto duro. Alguma coisa me segurou por trás. Annabeth gritou. Ai! Grover! Em pleno ar, ele tinha me agarrado pela camisa, e agarrado Annabeth pelo braço, e tentava impedir que nos arrebentássemos no chão, mas Annabeth e eu ainda estávamos com toda a energia do impulso. Vocês são pesados demais! Disse Grover. Estamos caindo. Descemos em espiral, com Grover fazendo o que podia para reduzir a velocidade da queda. Batemos contra um painel de fotografia. A cabeça de Grover entrou bem no buraco onde os turistas enfiavam a cara, fingindo ser Nunu, a baleia camarada. Annabeth e eu desmoronamos no chão, machucados, porém vivos. O escudo de Ares ainda estava preso ao meu braço. Depois que recuperamos o fôlego, Annabeth e eu tiramos Grover do painel e agradecemos a ele por salvar nossa vida. Olhei para o emocionante passeio de amor atrás de nós. A água estava baixando. Nosso barco em pedaços, esmagado contra os portões. A 100 metros, na piscina de entrada do túnel, os cupidos ainda filmavam. As estátuas tinham se virado de modo que as câmeras estavam apontadas para nós, os holofotes em nossos rostos. Acabou o show.
Gritei. Obrigado. Boa noite. Os cupidos voltaram às posições originais. As luzes se apagaram. O parque ficou novamente em silêncio e no escuro, a não ser pelo brilho fraco da água na piscina da saída do emocionante passeio de amor. Imaginei se o Olimpo estaria em um intervalo comercial, e se nossos índices de audiência haviam sido bons. Eu detestava ser provocado. Detestava ser enganado. E tinha vasta experiência de lidar com valentões que gostavam de fazer isso comigo. Levantei o escudo em meu braço e me virei para os meus amigos. Precisamos ter uma conversinha com Ares. Capítulo 16. O deus da guerra nos esperava no estacionamento do restaurante. Bem, disse ele. Você conseguiu não ser morto. Você sabia que era uma armadilha, retruquei. Ares me deu um sorriso malvado. Aposto que aquele ferreiro aleijado ficou surpreso quando pegou na rede um par de crianças estúpidas. Você ficou bem na TV. Empurrei o escudo para ele. Você é um imbecil. Annabeth e Grover pararam de respirar. Ares agarrou o escudo e o girou no ar como massa de pizza. O escudo mudou de forma, transformando-se em um colete à prova de balas. Ele o pendurou nas costas. Estão vendo aquele caminhão logo ali? Apontou para um caminhão de 18 rodas estacionado do outro lado da rua. É a carona de vocês. Vai levá-los direto a Los Angeles, com uma parada em Vegas. O caminhão tinha uma placa na parte de trás, que eu só pude ler porque estava pintada ao contrário, em branco sobre preto, uma boa combinação para dislexia, caridade internacional e transporte humanitário de zoológico. Cuidado, e animais selvagens vivos. Eu disse. Fala sério. Ares estalou os dedos. A porta traseira do caminhão se destrancou. Carona grátis para oeste, imprestável. Pare de reclamar. E aqui está uma coisinha por ter feito o serviço. Ele suspendeu uma mochila de nylon azul do seu guidão e a jogou para mim. Dentro havia roupas limpas para todos nós, $20 em dinheiro, uma bolsa cheia de dracmas de ouro e uma embalagem de biscoito Oreo recheado. Eu disse. Não quero a porcaria do seu. Obrigado, Sr. Ares, interrompeu Grover, me fuzilando com seu melhor olhar de alerta vermelho. Muito obrigado. Rangi os dentes. Devia ser um insulto mortal recusar algo de um deus, mas eu não queria nada que Ares tivesse tocado. Pendurei a mochila no ombro relutando. Sabia que minha raiva era causada pela presença do deus da guerra, mas ainda sentia uma vontadezinha de lhe dar um murro no nariz. Ele me lembrou de todos os valentões que já havia enfrentado, de Nancy Bobofi, Clarice, Gabi Cheiroso, professores debochados, todos os imbecis que me chamaram de estúpido na escola ou riram de mim quando fui expulso. Olhei para o restaurante atrás de mim, que tinha agora apenas 1 ou 2 clientes. A garçonete que nos servirá o jantar olhava, nervosa, pela janela, como se tivesse medo de que Ares nos machucasse. Ela arrastou o cozinheiro de dentro da cozinha para ver. Disse algo a ele. Ele assentiu, ergueu uma pequena câmera descartável e tirou uma foto de nós. Boa, pensei. Amanhã vamos estar de novo nos jornais. Imaginei a manchete: criminoso de 12 anos espanca motociclista indefeso. Você me deve mais uma coisa, disse a Ares, tentando manter o volume de minha voz. Você me prometeu informações sobre minha mãe. Tem certeza de que é capaz de suportar a notícia? Ele deu a partida no pedal da moto, ela não está morta. O chão pareceu girar embaixo de mim. O que quer dizer? Quero dizer que ela foi levada pelo Minotauro antes de morrer. Foi transformada em uma chuva de ouro, certo? Isso é metamorfose. Não morte. Ela está sendo mantida presa. Presa. Por quê? Você precisa estudar guerra, coisinha imprestável. Reféns. Você prende alguém para controlar outro alguém. Ninguém está me controlando.
Ele riu. Ah, não. A gente se vê por aí, garoto. Cerrei os punhos. Você é bem convencido, Sr. Ares, para um cara que foge de estátuas de Cupido. Atrás dos óculos escuros, o fogo brilhou. Senti um vento quente nos cabelos. Nós nos encontraremos novamente, Percy Jackson. Na próxima vez em que estiver numa briga, cuide de sua retaguarda. Ele pôs a Harley em movimento e saiu roncando pela rua Delancey. Annabeth disse: Isso não foi muito inteligente, Percy. Não estou nem aí. Você não quer um Deus como inimigo. Especialmente esse Deus. Ei, gente, disse Grover. Detesto interromper, mas... Ele apontou na direção do restaurante. No caixa, os dois últimos clientes estavam pagando suas contas, dois homens de macacões pretos idênticos, com uma logomarca branca nas costas que combinava com a do caminhão da Caridade Internacional. Se vamos pegar o expresso do zoológico, disse Grover, precisamos nos apressar. Eu não tinha gostado daquilo, mas não havia opção melhor. Além disso, já tinha visto o suficiente de Denver. Atravessamos a rua correndo e subimos na traseira do veículo enorme, fechando as portas atrás de nós. A primeira coisa que percebi foi o cheiro. Era como a maior caixa de areia para cocô de gato do mundo. O interior da carreta estava escuro até eu tirar a tampa de anaclusmos. A lâmina lançou uma leve luz de bronze sobre uma cena muito triste. Em uma fileira de jaulas metálicas imundas havia três dos mais patéticos animais de zoológico que eu já vira, e uma zebra, um leão albino e um tipo estranho de antílope, cujo nome eu não sabia. Alguém jogará para o leão um saco de nabos que ele obviamente não queria comer. A zebra e o antílope tinham ganhado uma bandeja de isopor de carne de hambúrguer cada um. A crina da zebra estava toda emaranhada em goma de mascar, como se alguém ficasse cuspindo nela nas horas vagas. O antílope tinha um estúpido balão de aniversário amarrado em um dos seus chifres que dizia "Passei da idade". Tudo indicava que ninguém quisera chegar perto o bastante do leão para mexer com ele, mas o pobre andava de um lado para outro em cima de cobertores sujos, em um espaço que era mais do que muito pequeno para ele, arfando com o ar abafado da carreta. Moscas zumbiam em volta de seus olhos cor-de-rosa, e as costelas apareciam no pelo branco. Isso é caridade? Gritou Grover. Transporte humanitário de zoológico? Ele provavelmente teria saído de volta para bater nos caminhoneiros com suas flautas de bambu, e eu o teria ajudado, mas bem naquele momento o motor roncou, a carreta começou a chacoalhar e fomos forçados a nos sentar ou cair. Nós nos amontoamos no canto em cima de alguns sacos de ração embolorados, tentando ignorar o cheiro, o calor e as moscas. Grover falou com os animais em uma série de balidos de bode, mas eles apenas olharam tristemente para ele. Annabeth era a favor de arrombar as jaulas e soltá-los ali mesmo, mas argumentei que isso não ia adiantar muito até o caminhão parar de se mover. Além disso, tinha a sensação de que, para o leão, poderíamos parecer bem mais apetitosos do que aqueles nabos. Achei um jarro de água e reabasteci as tigelas deles, depois usei anaclusmos para puxar os alimentos trocados para fora das jaulas. Dei a carne ao leão e os nabos para a zebra e o antílope. Grover acalmou o antílope enquanto Annabeth usava sua faca para tirar o balão preso ao chifre. Pensou também em cortar a goma de mascar da crina da zebra, mas concluímos que seria muito arriscado com o caminhão aos solavancos. Pedimos a Grover para prometer aos animais que os ajudaríamos mais pela manhã, e então nos acomodamos para a noite. Grover se enrodilhou sobre um saco de nabos, Annabeth abriu nosso pacote de Oreos e mordiscou um deles sem muito entusiasmo. Tentei ficar animado com a ideia de que estávamos a meio caminho de Los Angeles. Próximo de nosso destino. Ainda era 14 de junho. O solstício só aconteceria no dia 21. Tínhamos tempo de sobra. Por outro lado, não tinha ideia do que nos esperava. Os deuses estavam brincando comigo. Pelo menos Hefesto teve a decência de ser honesto quanto a isso, instalou câmeras e me anunciou como entretenimento. Mas até quando não havia câmeras filmando eu tinha a sensação de que a minha missão estava sendo observada.
Eu era uma fonte de diversão para os deuses. Ei, disse Annabeth. Sinto muito por ter me apavorado lá no parque aquático, Percy. Tudo bem. É só que, ela estremeceu. Aranhas. Por causa da história de Aracné, adivinhei. Ela foi transformada em aranha por desafiar sua mãe para uma competição de tecelagem, certo? Annabeth assentiu. Os filhos de Aracné têm se vingado nos filhos de Atena desde então. Se houver uma aranha a 1 quilômetro de distância de mim, ela me encontrará. Eu odeio aquelas coisinhas rastejantes. De qualquer jeito, lhe devo uma. Somos uma equipe, está lembrada? Além disso, Grover fez aquele voo fantástico. Pensei que estivesse dormindo, mas ele murmurou do seu canto. Fui o máximo, não fui? Annabeth e eu demos risada. Ela separou as duas partes do biscoito recheado e me deu uma. Na mensagem de Iris. Luke realmente não disse nada? Mastiguei meu biscoito e pensei em como responder. A conversa via arco-íris me incomodara a noite toda. Luke disse que você e ele se conhecem há muito tempo. Também disse que Grover não iria fracassar dessa vez. Ninguém seria transformado em pinheiro. Na pálida luz de bronze da lâmina da espada, era difícil ler a expressão deles. Grover soltou um balido lamentoso. Eu devia ter contado a verdade a você desde o começo. Sua voz tremia. Pensei que, se soubesse o fracasso que eu era, não iria querer que eu viesse junto. Você era o sátiro que tentou salvar Thalia, a filha de Zeus. Ele assentiu, com tristeza. E os outros 2 meios-sangues que Thalia protegeu, os que chegaram ao acampamento em segurança, olhei para Annabeth. Eram você e Luke, não é? Ela pôs seu biscoito de lado, intocado. Como você disse, Percy, uma meio-sangue de 7 anos de idade não teria chegado muito longe sozinha. Atena me guiou até a ajuda. Thalia tinha 12 anos. Luke, 14. Os dois haviam fugido de casa, como eu. Ficaram contentes em me levar com eles. Eram fantásticos combatentes de monstros, mesmo sem treino. Viajamos da Virgínia para o norte sem nenhum plano de verdade, nos defendemos dos monstros por cerca de 2 semanas antes de Grover nos encontrar. Eu devia escoltar Thalia até o acampamento, disse ele, fungando. Somente Thalia. Tinha ordens estritas de Quiron, não faça nada que atrase o resgate. Sabíamos que Hades estava atrás dela, entende, mas eu não podia simplesmente abandonar Luke e Annabeth. Achei que conseguiria levar todos os 3 até um lugar seguro. Foi minha culpa as benevolentes nos alcançarem. Eu fiquei paralisado. Fiquei apavorado no caminho de volta ao acampamento e peguei alguns desvios errados. Se tivesse sido um pouco mais rápido. Pare com isso, disse Annabeth. Ninguém culpa você. Thalia também não o culpou. Ela se sacrificou para nos salvar, disse ele, desconsolado. Sou culpado pela morte dela. O conselho dos anciãos de casco fendido disse isso. Por que você não deixou outros 2 meios-sangues para trás? Disse eu. Isso não é justo. Percy tem razão, disse Annabeth. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por você, Grover. Nem Luke. Não estamos nem aí para o que diz o conselho. Grover continuou fungando no escuro. É a minha sina. Sou o mais fraco dos sátiros, e encontro os 2 meios-sangues mais poderosos do século, Thalia e Percy. Você não é fraco, insistiu Annabeth. Tem mais coragem do que qualquer sátiro que já conheci. Cite outro que se atreveria a ir para o mundo inferior. Aposto que Percy está muito contente por você estar aqui agora. Ela me chutou na canela. Sim, falei, o que teria feito mesmo sem o chute? Não foi por Sina que você encontrou Thalia e eu, Grover. Você tem o maior coração entre todos os sátiros. Você é um buscador natural. É por isso que é você quem vai achar Pan.
Ouvi um suspiro profundo e satisfeito. Esperei que Grover dissesse algo, mas sua respiração só ficou mais pesada. Quando o som se transformou em ronco, percebi que ele tinha caído no sono. Como ele faz isso? Maravilhei-me. Não sei, disse Annabeth. Mas foi realmente legal o que você disse a ele. Eu fui sincero. Viajamos em silêncio por alguns quilômetros, sacudindo em cima dos sacos de ração. A zebra mascou um nabo. O leão lambeu o que restara da carne de hambúrguer dos lábios e olhou para mim esperançoso. Annabeth esfregou seu colar como se estivesse bolando grandes estratégias. Essa conta do Pinheiro, disse eu. É do seu primeiro ano? Ela olhou. Não havia percebido o que estava fazendo. Falou. Todo mês de agosto os conselheiros escolhem o evento mais importante do verão, e o pintam nas contas daquele ano. Eu fiquei com o pinheiro de Thalia, uma trireme grega em chamas, um centauro vestido para um baile, aquele foi um verão estranho. E o anel de formatura é do seu pai. Isso não é da sua, ela se interrompeu. Sim. Sim, é. Você não precisa me contar. Não, tudo bem. Ela respirou fundo, vacilante. Meu pai o mandou para mim dentro de uma carta, há 2 verões. O anel era, sua maior recordação de Atena. Ele não teria conseguido terminar o doutorado em Harvard sem ela. É uma longa história. De qualquer modo, ele disse que queria que eu ficasse com o anel. Desculpou-se por ser um idiota, disse que me amava e sentia saudades de mim. Queria que eu fosse para casa e vivesse com ele. Isso não parece tão ruim assim. Mas o problema é que eu acreditei nele. Tentei ir para casa naquele ano escolar, mas minha madrasta era a mesma de sempre. Não queria ver seus filhos em perigo por viver com uma aberração. Monstros atacavam. A gente brigava. Monstros atacavam. A gente brigava. Não aguentei nem mesmo até as férias de inverno. Chamei Kiron e voltei direto para o acampamento meio-sangue. Você acha que vai tentar viver com seu pai de novo? Ela não me olhou nos olhos. Por favor. Não estou a fim de me autoflagelar. Você não devia desistir, falei. Devia lhe escrever uma carta, ou coisa assim. Obrigada pelo conselho, disse ela, friamente, mas meu pai escolheu com quem quer viver. Passamos mais alguns quilômetros em silêncio. Então, se os deuses brigarem, falei, as coisas vão ficar como na guerra de Troia? Será Atena contra Poseidon? Ela encostou a cabeça na mochila que Ares nos dera e fechou os olhos. Não sei o que a minha mãe vai fazer. Só sei que vou lutar junto com você. Por quê? Porque você é meu amigo, cabeça de alga. Mais alguma pergunta boba? Não consegui pensar em uma resposta para aquilo. Felizmente, não precisei. Annabeth estava dormindo. Tive dificuldade em seguir o exemplo dela, com Grover roncando e um leão albino me olhando com ar esfomeado, mas por fim fechei os olhos. Meu pesadelo começou como 1 milhão de vezes antes, que eu sendo forçado a fazer um teste usando uma camisa de força. Todas as outras crianças estavam saindo para o recreio, e o professor ficava dizendo, e vamos, Percy. Você não é burro, não é? Pegue seu lápis. Então o sonho tomou um rumo diferente. Olhei para a carteira ao lado e vi uma menina sentada, que também usava uma camisa de força. Tinha a minha idade, com um cabelo preto rebelde, estilo punk, delineador escuro em volta dos olhos verdes tempestuosos, e sardas no nariz. De algum modo, eu sabia quem era. Thalia, filha de Zeus. Ela se debateu na camisa de força, olhou para mim com raiva e frustração, e disparou, e então, cabeça de alga? Um de nós precisa sair daqui. Ela tem razão. Vou voltar para aquela caverna. Vou dizer o que penso na cara de Hades, pensei no sonho. A camisa de força se dissolveu e fiquei livre. Caí através do piso da sala de aula.
A voz do professor mudou até ficar fria e maligna, ecoando das profundezas de um grande abismo. Percy Jackson, disse. Sim, a troca foi bem, estou vendo. Eu estava novamente na caverna escura, com os espíritos dos mortos flutuando à minha volta. De dentro do poço, sem ser vista, a coisa monstruosa falava, mas não se dirigia a mim. O poder entorpecedor de sua voz parecia dirigir-se a outro lugar. E ele não suspeita de nada? Perguntou. Outra voz, uma que quase reconheci, respondeu junto ao meu ombro, e nada, meu senhor. Ele é tão ignorante quanto o resto. Olhei, mas não havia ninguém lá. Quem falará estava invisível. Mentira em cima de mentira, refletiu em voz alta a coisa no poço. Excelente. Na verdade, meu senhor, disse a voz ao meu lado, o nome trapaceiro lhe foi muito bem aplicado, mas aquilo foi de fato necessário? Eu poderia ter trazido o que roubei diretamente para o senhor. Você, escarneceu o monstro. Você já mostrou seus limites. Teria falhado completamente sem minha intervenção. Mas, meu senhor. Por favor, pequeno servo. Nossos 6 meses nos renderam muito. A ira de Zeus cresceu. Poseidon jogou sua cartada mais desesperada. Agora devemos usá-la contra ele. Logo você terá a recompensa que deseja, e sua vingança. E assim que ambos os itens forem entregues em minhas mãos, mais espere. Ele está aqui. O quê? O servo invisível de repente pareceu tenso. Acaso o convocou, meu senhor? Não. Toda a força da atenção do monstro agora se despejava sobre mim, paralisando-me. Maldito seja o sangue de seu pai, ele é inconstante demais, imprevisível demais. O menino trouxe a si mesmo para cá. Impossível, exclamou o servo. Para alguém fraco como você, talvez, rosnou a voz. Depois sua força gélida se voltou de novo para mim. Então, você quer sonhar com sua missão, meio-sangue? Pois vou atendê-lo. O cenário mudou. Eu estava numa vasta sala com um trono, com paredes de mármore negro e piso de bronze. O horripilante trono vazio era feito de ossos humanos fundidos. Postada ao pé do degrau estava minha mãe, uma estátua de luz dourada tremeluzente, os braços estendidos. Tentei avançar em sua direção, mas minhas pernas não se moviam. Estendi a mão para ela, apenas para perceber que minhas mãos haviam murchado até os ossos. Esqueletos sorridentes de armadura grega se juntavam ao meu redor, vestindo-me com mantos de seda, coroando-me com louros que fumegavam com veneno da quimera, queimando-me o couro cabeludo. A voz maligna começou a rir. Vivas ao herói conquistador! Acordei assustado. Grover sacudia meu ombro. O caminhão parou, disse ele. Achamos que eles vêm checar os animais. Escondam-se. Annabeth falou baixinho. Para ela foi fácil. Pôs na cabeça seu boné mágico e desapareceu. Grover e eu tivemos de mergulhar atrás dos sacos de ração e torcer para parecermos 2 nabos. As portas da carreta se abriram com um rangido. A luz e o calor do sol entraram. Cara! Disse um dos caminhoneiros, abanando a mão na frente do nariz feio. Queria estar transportando eletrodomésticos. Ele trepou para dentro e despejou um pouco d'água nas vasilhas dos animais. Com calor, garotão? Perguntou ao leão, e então esvaziou o resto do balde direto na cara do animal. O leão rugiu de indignação. Certo, 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 disse o homem. Ao meu lado, embaixo dos sacos de nabos, Grover se retesou. Para um herbívoro amante da paz, ele parecia absolutamente sanguinário. O caminhoneiro jogou um saco meio esmagado de MC Lanche Feliz para o antílope. E arreganhou um sorriso para a zebra. Tudo em cima, listradona? Ao menos nos livraremos de você nesta parada. Gosta de shows de mágica? Vai adorar este. Vão serrar você no meio. A zebra, com os olhos arregalados de medo,
olhou diretamente para mim. Não houve som nenhum, mas claro como o dia, eu a ouvi dizer: "E liberte-me, senhor. Por favor." Fiquei perplexo demais para reagir. Houve um forte toque-toque-toque na lateral da carreta. O caminhoneiro que estava dentro, conosco, gritou: "O que você quer, Ed?" Uma voz do lado de fora, deve ter sido a de Ed, gritou de volta: "Morrisse? O que você disse? Por que está batendo?" Toque, toque, toque. De fora, Ed gritou: "Quem está batendo?" O nosso cara, Morrisse, revirou os olhos e voltou para fora, xingando Ed por ser tão idiota. Um segundo depois, Annabeth apareceu ao meu lado. Devia ser ela quem fez as batidas, para tirar Morrisse da carreta. Ela disse: "Esse negócio de transporte não deve ser legal." "Mentira?" disse Grover. Ele fez uma pausa, como se estivesse escutando. "O leão diz que esses caras são contrabandistas de animais." "É verdade", disse a voz da zebra dentro da minha cabeça. "Temos de libertá-los", disse Grover. Ele e Annabeth olharam para mim, esperando meu comando. Eu tinha ouvido a zebra falar, mas não o leão. Por quê? Talvez fosse mais uma deficiência de aprendizado. Será que eu só podia entender zebras? Então pensei: cavalos. O que Annabeth dissera sobre Poseidon criar cavalos? Uma zebra seria próxima o bastante de um cavalo? Será que era por isso que eu podia entendê-la? A zebra disse: "Já abra minha jaula, senhor. Por favor. Ficarei bem, depois disso." Do lado de fora, Ed e Morrisse ainda estavam gritando um com o outro, mas eu sabia que eles entrariam a qualquer minuto para atormentar os animais. Agarrei contra a corrente e cortei com um golpe a tranca da gaiola da zebra. A zebra disparou para fora. Virou-se para mim e inclinou a cabeça. "Obrigada, senhor." Grover ergueu as mãos e disse algo a ela em sua fala de bode, como uma bênção. No momento em que Morrisse enfiava a cabeça para verificar que barulho era aquele lá dentro, a zebra saltou por cima dele para a rua. Houve berros, gritos e carros buzinando. Corremos para as portas da carreta a tempo de ver a zebra galopando por uma larga avenida ladeada por hotéis, cassinos e letreiros de neon. Tínhamos acabado de soltar uma zebra em Las Vegas. Morrisse e Ed correram atrás dela, com alguns policiais correndo atrás deles e gritando: "Ei! Vocês precisam de permissão para isso." "Agora seria um bom momento para dar o fora", disse Annabeth. "Primeiro os outros animais", disse Grover. Cortei as trancas com minha espada. Grover ergueu as mãos e falou a mesma bênção de bode que usará para a zebra. "Boa sorte", disse aos animais. O antílope e o leão dispararam para fora das jaulas e foram juntos para as ruas. Alguns turistas gritaram. A maioria recuou e tirou fotos, provavelmente pensando que se tratasse de algum tipo de show de um dos cassinos. "Os animais vão ficar bem?" perguntei a Grover. "Quer dizer, o deserto e tudo." "Não se preocupe", disse ele. Eu lhes dei uma bênção de sátiro. "O que quer dizer isso?" "Quer dizer que chegarão à floresta em segurança", disse ele. "Encontrarão água, comida, sombra, e o que mais precisarem até acharem um lugar seguro para viver." "Por que você não pode fazer uma oração dessas para nós?" perguntei. "Só funciona com animais." "Então só iria afetar Percy", ponderou Annabeth. "Ei!" protestei. "Brincadeirinha", disse ela. "Venha. Vamos sair desse caminhão imundo." Cambaleamos para fora, para a tarde do deserto. Fazia 43 graus, fácil, e devíamos estar parecendo vagabundos fritos, mas todos estavam interessados demais nos animais selvagens para prestar muita atenção em nós. Passamos pelo Monte Carlo e pela M&M. Passamos por pirâmides, por um navio pirata e pela Estátua da Liberdade, que era uma réplica bem pequena, mas ainda assim me deixou com saudades de casa.
Não sabia muito bem o que estávamos procurando. Talvez apenas um lugar para fugir do calor por alguns minutos, achar um sanduíche e um copo de limonada, bolar um novo plano para chegar ao oeste. Provavelmente, entramos numa rua errada, pois chegamos em um beco sem saída, em frente ao hotel e cassino Lotus. A entrada era uma enorme flor de neon, as pétalas acendendo e piscando. Ninguém entrava nem saía, mas as reluzentes portas cromadas estavam abertas, espalhando ar-condicionado com cheiro de flores, flor de lótus, quem sabe? Eu nunca cheirara uma, por isso não tinha certeza. O porteiro sorriu para nós. Ei, crianças! Vocês parecem cansados. Querem entrar e sentar? Tinha aprendido a ser desconfiado, mais ou menos na última semana. Imaginava que qualquer um poderia ser um monstro ou um deus. Não dava para saber. Mas aquele cara era normal. Era só olhar. Além disso, fiquei tão aliviado de ouvir alguém que parecia simpático que assenti e disse que adoraríamos entrar. Dentro, demos uma olhada em volta e Grover disse: Uau! O saguão inteiro era uma sala de jogos gigante. E não estou falando de joguinhos vagabundos como o velho Pac-Man ou os caça-níqueis. Havia um toboágua serpenteando em volta do elevador de vidro, que subia pelo menos 40 andares. Havia uma parede de escalada ao lado de um edifício, e uma ponte interna para bungee jumping. Trajes de realidade virtual com pistolas laser que funcionavam. E centenas de videogames, cada qual do tamanho de uma TV widescreen. Basicamente, o que você disser, o lugar tinha. Havia algumas outras crianças jogando, mas não muitas. Não havia espera para nenhum dos jogos. Garçonetes e lanchonetes estavam por toda parte, servindo todo tipo de comida que se possa imaginar. Ei! Disse um mensageiro. Pelos menos achei que fosse um mensageiro. Usava uma camisa havaiana branca e amarela com desenhos de lótus, short e sandálias de dedo. Bem-vindos ao Cassino Lotus. Aqui está a chave do seu quarto. Eu gaguejei. Ah, mas... Não, disse ele, rindo. A conta já foi paga. Sem taxas extras, sem gorjetas. Vocês só precisam subir para o último andar, quarto 4001. Se precisarem alguma coisa, como mais espuma para a banheira quente ou alvos para tiro ao prato, ou o que for, é só ligar para a recepção. Aqui estão os seus cartões Grana Lotus. Eles funcionam nos restaurantes e em todos os jogos e brinquedos. Ele entregou a cada um de nós um cartão de crédito de plástico verde. Eu sabia que devia haver algum engano. Obviamente ele pensava que éramos crianças milionárias. Mas peguei o cartão e disse: Quanto tem aqui? Ele juntou as sobrancelhas. O que quer dizer? Quero dizer quanto temos de crédito? Ele riu. Ah, é uma piada. Ei, legal. Aproveitem sua estada. Subimos de elevador e conferimos nosso quarto. Era uma suíte com 3 dormitórios separados e um bar cheio de doces, refrigerantes e salgadinhos. Uma linha direta para o serviço de quarto. Toalhas fofas e camas de água com travesseiros de penas. Uma televisão enorme com satélite e internet banda larga. A varanda tinha sua própria banheira quente, de fato, uma máquina de lançar pratos e uma espingarda. Dava para lançar pombos de louça sobre a paisagem de Las Vegas e acertá-los com a espingarda. Não entendi como aquilo podia ser permitido, mas achei muito legal. A vista para Vegas Boulevard e o deserto era maravilhosa, muito embora eu duvidasse que teríamos tempo para admirar a paisagem com um quarto como aquele. Ah, deuses, disse Annabeth. Este lugar é maravilhoso, disse Grover. Super maravilhoso. Havia roupas no armário, e cabiam em mim. Franzi a testa, achando um pouco estranho. Joguei a mochila de Ares na lata de lixo. Não precisaria mais daquilo. Quando fossemos embora, poderia comprar uma nova na loja do hotel. Tomei um banho, o que foi uma sensação ótima depois de uma semana de viagem suja.
Troquei de roupa, comi um saco de salgadinhos, bebi 3 cocas e não me sentia tão bem havia muito tempo. Bem no fundo da cabeça, um probleminha me incomodava. Eu tivera um sonho, ou coisa assim. Precisava falar com meus amigos. Mas certamente aquilo podia esperar. Saí do quarto e vi que Annabeth e Grover também tinham tomado banho e trocado de roupa. Grover estava comendo batatinhas até se fartar, enquanto Annabeth sintonizava o National Geographic Channel. Todos esses canais, disse a ela, e você liga no National Geographic. Está maluca? É interessante. Eu me sinto bem, disse Grover. Adoro este lugar. Sem que ele se desse conta, as asas apareceram nos seus tênis e o suspenderam a 30 centímetros do chão, depois o desceram de novo. Então, o que fazemos agora? Perguntou Annabeth. Dormimos? Grover e eu nos entreolhamos e sorrimos. Ambos erguemos os nossos cartões granalotos de plástico verde. Hora do recreio, falei. Não conseguia me lembrar da última vez em que me divertira tanto. Eu vinha de uma família relativamente pobre. Para nós esbanjar era comer fora no Burger King e alugar um vídeo. Um hotel 5 estrelas em Vegas? Nem pensar. Pulei de bungee jump no saguão 5 ou 6 vezes, andei no toboágua, fiz salboard na rampa de neve artificial, joguei laser e atirador de elite do FBI em realidade virtual. Vi Grover algumas vezes, indo de jogo em jogo. Ele tinha gostado mesmo daquela coisa do caçador às avessas, em que os servos saem e atiram contra os caipiras. Vi Annabeth jogando trivia e outros jogos de cabeçudos. Havia um sim enorme em 3D, no qual você podia construir sua própria cidade e realmente ver os edifícios holográficos subirem no tabuleiro. Não dei muita importância para esse, mas Annabeth adorou. Não sei muito bem quando percebi que algo estava errado. Provavelmente, foi quando reparei no cara que estava em pé ao meu lado no jogo dos atiradores de elite virtuais. Tinha cerca de 13 anos, eu acho, mas suas roupas eram esquisitas. Achei que fosse filho de algum dublê do Elvis Presley. Usava jeans boca de sino e uma camiseta vermelha com enfeites pretos, e o cabelo era cacheado e cheio de gel, como de uma garota de New Jersey em noite de reunião de ex-alunos. Brincamos juntos no jogo de atiradores, e ele disse: Joinha, bicho. Estou aqui há 2 semanas e os jogos estão cada vez melhores. Joinha, bicho. Mais tarde, enquanto conversávamos, eu disse que alguma coisa era irada e ele me olhou meio surpreso, como se nunca tivesse ouvido a palavra ser usada daquele jeito antes. Disse que seu nome era Darren. Mas assim que comecei a fazer perguntas ele se aborreceu e fez menção de voltar para a tela do computador. Eu disse: Ei, Darren. O quê? Em que ano estamos? Ele franziu a testa para mim. No jogo? Não. Na vida real. Ele precisou pensar. 1977. Não, falei, começando a ficar um pouco assustado. De verdade. Ei, bicho. Vibrações ruins. Estou no meio de um jogo. Depois disso ele me ignorou totalmente. Comecei a falar com as pessoas e descobri que não era fácil. Elas estavam grudadas na tela da TV ou no videogame ou na comida ou no que fosse. Achei um cara que me disse que era 1985. Outro cara me disse que era 1993. Todos alegavam não estar ali há muito tempo, alguns dias, algumas semanas no máximo. Realmente não sabiam, nem se importavam com isso. Então me ocorreu, e havia quanto tempo eu estava ali? Pareciam apenas algumas horas, mas seriam mesmo? Tentei lembrar por que estávamos ali. Íamos para Los Angeles. Deveríamos encontrar a entrada para o mundo inferior. Minha mãe, por um momento apavorante, tive dificuldade de lembrar o nome dela. Sally. Sally Jackson. Eu tinha de encontrá-la. Precisava impedir Hades de desencadear a Terceira Guerra Mundial. Achei Annabeth ainda construindo sua cidade.
Vamos, disse a ela. Precisamos sair daqui. Nenhuma resposta. Eu a sacudi. Annabeth? Ela ergueu os olhos, aborrecida. O quê? Escute. O mundo inferior. A nossa missão. Ora, vamos, Percy. Só mais alguns minutos. Annabeth, a gente aqui desde 1977. Crianças que nunca cresceram. Quando você entra, fica para sempre. E daí? Perguntou ela. Você pode imaginar lugar melhor? Agarrei o pulso dela e a arranquei do jogo. Ei! Ela gritou e me bateu, mas ninguém sequer se incomodou em olhar. Estavam ocupados demais. Eu a fiz olhar em meus olhos. Falei. Aranhas. Grandes aranhas peludas. Aquilo mexeu com ela. Sua visão clareou. Ah, meus deuses, falou. Há quanto tempo nós? Não sei, mas temos de encontrar Grover. Saímos à procura dele, e o encontramos ainda jogando o caçador de servos virtual. Grover! Gritamos juntos. Ele disse. Morra, ser humano. Morra, pessoa tola e poluente. Grover! Ele apontou a arma de plástico para mim e começou a clicar, como se eu fosse apenas mais uma imagem na tela. Olhei para Annabeth e juntos pegamos Grover pelos braços e o arrastamos para longe. Os tênis voadores despertaram e começaram a puxar as pernas dele na direção oposta, enquanto ele gritava. Não. Acabei de passar de nível. Não. O mensageiro do Lotus correu até nós. E então, estão prontos para os seus cartões platino? Estamos indo embora, disse a ele. Que pena, disse ele, e tive a sensação de que ele estava sendo sincero, de que íamos despedaçar seu coração partindo. Acabamos de anexar um novo andar cheio de jogos para portadores de cartões platino. Ele mostrou os cartões, e eu queria um. Sabia que, se pegasse, jamais iria embora. Ficaria ali, feliz para sempre, jogando para sempre, e logo esqueceria minha mãe, e minha missão, e talvez até meu próprio nome. Ficaria jogando atirador virtual com o bicho Juinhadar em discoteca para sempre. Grover estendeu a mão para o cartão, mas Annabeth puxou o braço dele e disse. Não, obrigada. Fomos andando em direção à porta, e quando fizemos isso, o cheiro de comida e os sons dos jogos pareceram ficar mais e mais convidativos. Pensei em nosso quarto lá em cima. Podíamos só passar a noite, dormir em uma cama de verdade para variar. Então disparamos pelas portas do Cassino Lotus e saímos correndo pela calçada. A sensação era de meio de tarde, mais ou menos a mesma hora que havíamos entrado no cassino, mas algo estava errado. O tempo mudará completamente. Estava tempestuoso, com raios de calor relampejando no deserto. A mochila de Ares estava pendurada em meu ombro, o que era estranho, pois eu tinha certeza de que a jogará na lata de lixo do quarto 4001. Mas naquele momento eu tinha outros problemas com que me preocupar. Corri para o jornal mais próximo e li o ano primeiro. Graças aos deuses, era o mesmo ano de quando entramos. Então reparei na data, e 20 de junho. Tínhamos ficado no Cassino Lotus por 5 dias. Restava-nos só um dia até o solstício de verão. Um dia para completar nossa missão. Capítulo 17. A ideia foi de Annabeth. Ela nos meteu no banco de trás de um táxi de Las Vegas como se realmente tivéssemos dinheiro, e disse ao motorista: Los Angeles, por favor. O taxista mascou seu charuto e nos mediu com os olhos. São 482 quilômetros. Para isso, vocês têm de pagar adiantado. Aceita cartão de débito de cassinos? Perguntou Annabeth. Ele deu de ombros. Alguns funcionam como os cartões de crédito. Preciso passar o cartão primeiro.
Annabeth estendeu o cartão Grana Lotus verde para ele. O motorista olhou com ar desconfiado. Passe o cartão, convidou Annabeth. Ele fez isso. O taxímetro começou a crepitar. Luzes se acenderam. Por fim, um símbolo do infinito apareceu ao lado do cifrão. O charuto caiu da boca do motorista. Ele olhou para nós de olhos arregalados. Em que lugar de Los Angeles é a... Sua Alteza? O Pier Santa Mônica. Annabeth endireitou um pouco o corpo. Dava para perceber que ela gostara daquilo de a Sua Alteza. Leve-nos depressa, e pode ficar com o troco. Talvez ela não devesse ter dito aquilo. O velocímetro do táxi não caiu nem por um instante abaixo de 160 ao longo de todo o percurso pelo deserto de Mojave. Na estrada, tivemos tempo à vontade para conversar. Contei a Annabeth Grover sobre meu último sonho, mas, quanto mais tentava me lembrar, mais imprecisos foram ficando os detalhes. O Cassino Lotus parecia ter causado um curto-circuito na minha memória. Eu não conseguia me lembrar de como era o som da voz do servo, embora tivesse certeza de que era de alguém que eu conhecia. O servo chamara o monstro no abismo de algum outro nome além de a meu senhor. Algum nome ou título especial. O silencioso? Sugeriu Annabeth. O rico? Ambos são apelidos de Hades. Talvez, falei, embora nenhum dos dois parecesse muito certo. A sala do trono parece ser a de Hades, disse Grover. É assim que costumam descrevê-la. Eu sacudi a cabeça. Alguma coisa está errada. A sala do trono não era a parte principal do meu sonho. E aquela voz no abismo? Eu não sei. Simplesmente não parecia a voz de um deus. Os olhos de Annabeth se arregalaram. O que foi? Perguntei. Ah, é nada. Eu estava só. Não, tem de ser Hades. Talvez ele tenha mandado esse ladrão, essa pessoa invisível, para pegar o raio mestre, e algo tenha dado errado. Tipo o quê? Eu não sei, disse ela. Mas se ele roubou o símbolo do poder de Zeus do Olimpo, e os deuses o estavam caçando, quer dizer, uma porção de coisas poderia dar errado. Então esse ladrão teve de esconder o raio, ou ele o perdeu de algum modo. De qualquer jeito, não conseguiu levá-lo até Hades. Foi isso que a voz disse no seu sonho, certo? O cara fracassou. Isso explicaria o que as fúrias estavam procurando quando vieram atrás de nós no ônibus. Talvez achem que recuperamos o raio. Não sabia muito bem o que estava errado com ela. Parecia pálida. Mas se eu já tivesse recuperado o raio, falei, por que estaria viajando para o mundo inferior? Para ameaçar Hades, sugeriu Grover. Para suborná-lo ou chantageá-lo para devolver sua mãe. Eu assobiei. Você tem pensamentos perversos para um bode. Ora, obrigado. Mas a coisa no abismo disse que estava esperando 2 itens, falei. Se o raio mestre é um, qual é o outro? Grover sacudiu a cabeça, claramente perplexo. Annabeth olhava para mim como se soubesse qual seria a minha próxima pergunta e estivesse desejando silenciosamente que eu não a fizesse. Você tem ideia do que poderia estar naquele abismo, não tem? Perguntei a ela. Quer dizer, se não for Hades. Percy, e não vamos falar sobre isso. Por que se não for Hades? Não. Tem de ser Hades. A desolação passava por nós. Passamos por uma placa que dizia divisa do estado da Califórnia, 20 quilômetros. Tive a sensação de que estava deixando de notar alguma informação simples e crucial. Era como quando eu olhava para uma palavra que deveria conhecer, mas ela não fazia sentido porque uma ou 2 letras estavam flutuando fora do lugar. Quanto mais eu pensava sobre minha missão, mais certeza tinha de que confrontar Hades não era a verdadeira resposta. Havia algo mais acontecendo, algo ainda mais perigoso. O problema era, estávamos disparados na direção do mundo inferior a 160 km por hora, apostando que Hades tinha o raio mestre.
Se chegássemos lá e descobríssemos que estávamos errados, não teríamos tempo para corrigir o erro. O prazo do solstício passaria e a guerra começaria. A resposta está no mundo inferior, assegurou Annabeth. Você viu os espíritos dos mortos, Percy. Só há um lugar onde isso é possível. Estamos fazendo a coisa certa. Ela tentou levantar o nosso moral sugerindo estratégias engenhosas para entrar na terra dos mortos, mas meu coração não estava naquilo. O fato é que havia muitos fatores desconhecidos. Era como estudar loucamente para uma prova sem saber qual é o assunto. E, acredite em mim, isso eu já fizera muitas vezes. O táxi ia a toda para o oeste. Cada rajada de vento no Vale da Morte parecia um espírito dos mortos. Cada vez que os freios chiavam atrás de um caminhão de 18 rodas, aquilo me lembrava da voz reptiliana de Equidna. Ao pôr do sol, o táxi nos deixou na praia de Santa Mônica. Era exatamente como as praias de Los Angeles que se vêem nos filmes, só que o cheiro era pior. Havia carrosséis de parque de diversão ao longo do pier, palmeiras nas calçadas, sem-teto dormindo nas dunas e surfistas esperando a onda perfeita. Grover, Annabeth e eu caminhamos até a beira-mar. E agora? Perguntou Annabeth. O Pacífico estava ficando dourado ao sol poente. Pensei em quanto tempo se passará desde que estivera na praia de Montauk, do outro lado do país, olhando para um mar diferente. Como podia haver um Deus capaz de controlar aquilo tudo? O que meu professor de ciências dizia, 2/3 da superfície da Terra são cobertos de água. Como eu podia ser filho de alguém tão poderoso? Entrei na arrebentação. Percy? Disse Annabeth. O que está fazendo? Continuei andando, até a água chegar à minha cintura, depois ao peito. Ela gritou para mim. Tem ideia de quanto essa água está poluída? Há todos os tipos de coisas tóxicas. Foi quando minha cabeça submergiu. De início, prendi a respiração. É difícil inalar água de propósito. Por fim não pude mais aguentar. Inspirei. De fato, eu conseguia respirar normalmente. Desci andando até os bancos de areia. Não deveria conseguir enxergar naquelas águas escuras, mas de algum modo podia dizer onde tudo estava. Conseguia sentir a textura ondulada do fundo. Podia distinguir colônias de estrelas do mar pontilhando os bancos de areia. Podia até ver as correntes, quentes e frias, rodopiando juntas. Senti algo roçando a minha perna. Olhei para baixo e quase pulei para fora da água como um míssil. Deslizando ao meu lado, havia um tubarão sombreiro de 1,5 metros de comprimento. Mas ele não estava atacando, apenas esfregava o nariz em mim. Estava nos meus calcanhares como um cachorro. Vacilante, toquei sua barbatana dorsal. Ele resistiu um pouco, como se estivesse me convidando a segurar mais forte. Agarrei a barbatana com as 2 mãos. Ele partiu, me puxando. O tubarão me arrastou para o fundo, para a escuridão, e me largou à beira do oceano propriamente dito, onde o banco de areia despencava em um imenso abismo. Era como estar na beira do Grand Canyon à meia-noite, sem conseguir ver muita coisa mas sabendo que o vazio estava bem ali. A superfície tremeluzia a uns 50 metros. Eu sabia que devia ter sido esmagado pela pressão. Mas, por outro lado, o natural era que também não respirasse. Fiquei imaginando se haveria um limite até o qual eu poderia avançar, e se era possível descer direto até o fundo do Pacífico. Então vi algo reluzindo na escuridão abaixo, ficando maior e mais brilhante à medida que subia na minha direção. Uma voz de mulher, como a da minha mãe, chamou. Percy Jackson. Quando ela chegou mais perto, sua forma ficou mais clara. Tinha cabelos pretos soltos e usava um vestido de seda verde. A luz tremeluzia a seu redor, e os olhos eram tão perturbadoramente bonitos que mal notei o cavalo marinho do tamanho de um corcel que ela estava montando. Ela desmontou. O cavalo marinho e o tubarão sombreiro se afastaram rapidamente e começaram uma brincadeira que parecia esconde-esconde. A dama submarina sorriu para mim. Você chegou longe,
Percy Jackson. Muito bem. Eu não sabia muito bem o que fazer, então me curvei. Você é a mulher que falou comigo no rio Mississippi. Sim, criança. Eu sou uma nereida, um espírito do mar. Não foi fácil aparecer tão longe, rio acima, mas as náiades, minhas primas da água doce, ajudaram a sustentar minha força vital. Elas honram o Senhor Poseidon, embora não sirvam em sua corte. E você serve na corte de Poseidon? Ela assentiu. Muitos anos se passaram desde que nasceu uma criança do deus do mar. Nós o observamos com grande interesse. De repente me lembrei dos rostos nas ondas perto da praia de Montauk quando eu era pequeno, reflexos de mulheres sorridentes. Como aconteceu com tantas coisas estranhas em minha vida, nunca havia pensado muito naquilo. Se meu pai se interessa tanto por mim, falei, por que não está aqui? Por que não fala comigo? Uma corrente fria subiu das profundezas. Não julgue o senhor do mar tão duramente, disse-me a nereida. Ele está prestes a lutar em uma guerra indesejada. Tem muito com que ocupar seu tempo. Além disso, está proibido de ajudá-lo diretamente. Os deuses não podem demonstrar tal favoritismo. Mesmo com seus próprios filhos? Especialmente com estes. Os deuses só podem agir por influência indireta. É por isso que lhe dou um aviso, e um presente. Ela estendeu a mão aberta e 3 pérolas brancas brilharam. Sei de sua jornada aos domínios de Hades, disse. Poucos mortais já fizeram isso e sobreviveram, de Orfeu, que possuía grande talento musical, Hércules, que tinha grande força, ou Dini, que podia escapar até mesmo das profundezas do Tártaro. Você tem esses talentos? Ah, não, senhora. Ah, mas você tem algo mais, Percy. Possui dons que está apenas começando a descobrir. Os oráculos vaticinaram um grande e extraordinário futuro para você, desde que sobreviva até a idade adulta. Poseidon não aceitará que morra antes do tempo. Portanto, pegue estas pérolas, e quando estiver em apuro, esmague uma delas a seus pés. O que vai acontecer? Depende do apuro. Mas lembre-se, o que pertence ao mar sempre retornará ao mar. E o aviso. Os olhos dela brilharam com uma luz verde. Faça o que seu coração manda, ou perderá tudo. Hades se alimenta de dúvidas e desesperança. Ele o enganará se puder, o fará desconfiar de seu próprio julgamento. Depois que estiver nos domínios dele, Hades jamais permitirá voluntariamente que você parta. Mantenha a fé. Boa sorte, Percy Jackson. Ela chamou seu cavalo marinho e partiu para o vazio. Espere! Gritei. No rio, você disse para não confiar em presentes. Que presentes? Adeus, jovem herói, gritou ela de volta, a voz desaparecendo nas profundezas. Você deve ouvir seu coração. Ela se transformou em um ponto verde luminoso e depois desapareceu. Eu quis segui-la para as profundezas escuras. Quis ver a corte de Poseidon. Mas ergui os olhos para o crepúsculo que se transformava em noite na superfície. Meus amigos estavam esperando. Tínhamos tão pouco tempo. Tomei impulso para cima em direção à arrebentação. Quando cheguei à praia, minhas roupas secaram instantaneamente. Contei a Grover e a Annabeth o que acontecerá, e mostrei as pérolas a eles. Annabeth fez uma careta. Nenhum presente vem sem um preço. Elas foram de graça. Não. Ela sacudiu a cabeça. Não existe almoço grátis. É um antigo ditado grego que se aplica perfeitamente hoje em dia. Haverá um preço. Aguarde. Com esse pensamento feliz, demos as costas para o mar. Tomamos o ônibus para West Hollywood com um pouco dos trocados que sobraram na mochila de Ares. Mostrei ao motorista o recibo com o endereço do mundo inferior que eu pegara no Empório de Anões de Jardim da Tia M, mas ele nunca ouvirá falar nos estúdios de gravação MAC, morto ao chegar. Você me lembra alguém que vi na TV, falou. É um ator infantil, ou coisa assim.
Ah, eu sou dublê, é de uma porção de atores infantis. Ah. Está explicado. Agradeci e desci rapidamente na parada seguinte. Perambulamos por quilômetros à procura do MAC. Ninguém parecia saber onde era. Não constava da lista telefônica. 2 vezes nos esquivamos para becos, para evitar viaturas de polícia. Fiquei paralisado na frente da vitrine de uma loja de eletrodomésticos porque uma televisão mostrava uma entrevista com alguém que pareceu muito familiar, meu padrasto, Gabi Cheiroso. Ele estava falando com Bárbara Walters, parecendo uma grande celebridade. Ela o entrevistava em nosso apartamento, no meio de um jogo de pôquer, e havia uma jovem loira sentada ao lado dele, afagando-lhe a mão. Uma lágrima falsa brilhou na bochecha dele enquanto dizia: honestamente, Senhora Walters, se não fosse aqui pela fofinha, minha conselheira nas horas tristes, eu estaria um caco. Meu enteado levou tudo o que me era caro. Minha esposa é meu Camaro. Me desculpe. Sinto dificuldade em falar sobre isso. Aí está, América. Bárbara Walters voltou-se para a câmera. Um homem destroçado. Um menino adolescente com sérios problemas. Deixem-me mostrar agora a última foto desse problemático jovem fugitivo, tirada há uma semana em Denver. A tela cortou para uma foto granulada em que eu, Annabeth Grover do lado de fora do restaurante Colorado estávamos falando com Ares. Quem são as outras crianças nesta foto? Perguntou Bárbara Walters com dramaticidade. Quem é o homem que está com elas? Percy Jackson é um delinquente, um terrorista ou uma vítima da lavagem cerebral de uma nova e assustadora seita? Quando voltarmos, vamos conversar com uma renomada psicóloga infantil. Fique conosco, América. Vamos, disse-me Grover. Ele me arrastou para longe antes que eu abrisse um buraco na vitrine da loja de eletrodomésticos com um murro. Anoiteceu, e personagens de aparência esfomeada começaram a sair para as ruas para representar seus papéis. Não me entendam mal. Sou nova-iorquino. Não me assusto facilmente. Mas estar em Los Angeles era bem diferente de estar em Nova York. Onde eu morava tudo parecia perto. Embora fosse uma grande cidade, era possível se chegar a qualquer lugar sem se perder. O padrão das ruas e o metrô faziam sentido. Havia um critério de funcionamento das coisas. Desde que não fosse bobo, um garoto podia se sentir seguro lá. Los Angeles não era assim. Era espalhada, caótica, ficava difícil se locomover. Fazia lembrar Ares. Para Los Angeles, não bastava ser grande, era preciso também provar-se grande sendo barulhenta, estranha e difícil de navegar. Eu não sabia como iríamos encontrar a entrada para o mundo inferior até o dia seguinte, o solstício de verão. Passamos por gangues, vagabundos e camelôs, que nos olhavam como se tentassem avaliar se nos atacar seria um bom negócio. Quando passamos apressados pela entrada de um beco, uma voz disse no escuro: Ei, você! Como um idiota, parei. Antes que nos dessemos conta, estávamos cercados. Uma gangue de garotos estava ao nosso redor. 6 ao todo, garotos brancos com roupas caras e expressão perversa. Como os garotos da academia Yancey, moleques ricos brincando de ser malvados. Por instinto, destampei contra a corrente. Quando a espada apareceu do nada, eles recuaram, mas seu líder ou era muito estúpido ou muito valente, porque continuou avançando em minha direção com um canivete de mola. Cometi o erro de desferir um golpe. O garoto deu um grito agudo. Mas ele devia ser 100% mortal, porque a lâmina passou inofensiva por seu peito. Ele olhou para baixo. Mas que? Calculei que teria mais ou menos 3 segundos antes que o choque dele se transformasse em raiva. Corram! Gritei para Annabeth Grover. Empurramos 2 deles para fora do caminho e disparamos pela rua, sem saber aonde estávamos indo. Dobramos uma esquina numa curva bem fechada. Ali! Gritou Annabeth. Somente uma loja do quarteirão parecia aberta, as vitrines brilhando em neon.
O letreiro acima da porta dizia algo como Laciapo Edis Masca Agduso Scrato. Palácio das Camas de Água do Crosta? Traduziu Grover. Não parecia o tipo de lugar onde eu entraria a não ser em uma emergência, mas sem dúvida era essa a situação. E rompemos pelas portas, corremos para trás de uma cama de água e nos abaixamos. Uma fração de segundo depois, a gangue de garotos passou correndo do lado de fora. Acho que os despistamos, ofegou Grover. Uma voz atrás de nós retumbou. Despistaram quem? Nós três pulamos. Logo atrás, em pé, estava um cara que parecia um tiranossauro em trajes de passeio. Tinha pelo menos 2 metros e tanto de altura, completamente careca. A pele era cinzenta e curtida como couro, olhos de pálpebras grossas e sorriso frio, reptiliano. Aproximava-se lentamente, mas tive a sensação de que poderia se mover depressa se precisasse. Seu traje parecia saído do Cassino Lotus. Era dos gloriosos anos 70. A camisa era de seda estampada, desabotoada até a metade do peito sem pelos. As lapelas do casaco de veludo eram largas como pistas de pouso. Eram tantas correntes de prata no pescoço que nem consegui contar. Eu sou o Crosta, disse com um sorriso amarelo de tanto tártaro. Resisti ao impulso de dizer, sim, está na cara. Desculpe a invasão, falei. Estamos só, dando uma olhada. Você quer dizer, se escondendo daqueles garotos mal encarados, resmungou ele. Eles ficam vadiando por aqui todas as noites. Entra uma porção de gente na loja, graças a eles. Digam, querem ver uma cama de água? Eu já ia dizer não, obrigado quando ele pôs uma pata enorme em meu ombro e me empurrou mais para dentro do salão da loja. Havia todos os tipos de camas de água que você possa imaginar e diferentes tipos de madeira, lençóis de padronagens variadas, queen size, king size, gigantescas. Este é meu modelo de maior sucesso. Crosta passou as mãos orgulhosamente sobre uma cama coberta com lençóis de cetim preto, com lâmpadas de lava embutidas na cabeceira. O colchão vibrava, e a coisa ficava parecendo gelatina de petróleo. Massagem de 1 milhão de mãos, disse Crosta. Vão em frente, experimentem. Tirem uma soneca, mandem ver. Eu não me importo. Tem pouco movimento hoje. Falei. Não acho que. Massagem de 1 milhão de mãos. Exclamou Grover, e mergulhou na cama. Gente. Isso é legal. Disse Crosta, coçando o seu queixo de couro. Quase. Quase o quê? Perguntei. Ele olhou para Annabeth. Faça-me um favor e experimente aquela lá, meu bem. Pode servir. Annabeth disse. Mas o que? Ele lhe deu algumas palmadinhas tranquilizadoras no ombro e a levou para o modelo Safari Deluxe, com leões de teca entalhados na armação e um acolchoado de leopardo. Como Annabeth não quis deitar, Crosta a empurrou. Ei! Protestou ela. Crosta estalou os dedos. Ergo. Cordas pularam das laterais da cama e envolveram Annabeth como chicotes, prendendo-a ao colchão. Grover tentou se levantar, mas cordas pularam também de sua cama de cetim preto, e o prenderam. N não é LL legal. Gritou ele, a voz vibrando com a massagem de 1 milhão de mãos. NN nada LL legal. O gigante olhou para Annabeth, voltou-se para mim e arreganhou um sorriso. Quase. Droga. Tentei me afastar, mas a mão dele se arremessou e me agarrou pela nuca. Opa, garoto. Não se preocupe. Vamos achar uma para você em 1 segundo. Solte meus amigos. Certamente, eu vou. Mas vou ter de ajustá-los primeiro. O que quer dizer? Todas as camas têm exatamente 1,80 m, sabia? Seus amigos são baixinhos demais. Tenho de ajustá-los para servir nas camas. Annabeth e Grover continuaram se debatendo. Não tolero medidas imperfeitas, resmungou Crosta. Ergo.
Um novo conjunto de cordas pulou dos pés e da cabeceira da cama, enrolando-se nos tornozelos e axilas de Grover e Annabeth. As cordas começaram a se esticar, puxando meus amigos pelas duas extremidades. Não se preocupe, disse Crosta para mim. É um serviço de estiramento. Talvez uns 8 centímetros a mais nas colunas deles. Podem até sobreviver. Agora, por que não achamos uma cama de que você goste, hein? Percy! Gritou Grover. Minha cabeça estava a mil, sabia que não conseguiria dominar sozinho aquele gigante vendedor de camas de água. Ele quebraria meu pescoço antes mesmo que eu pegasse a espada. Seu nome de verdade não é Crosta, é? Perguntei. Na certidão é Procrusto, admitiu ele. O esticador. Lembrei-me da história, o gigante que tentará matar Teseu com excesso de hospitalidade a caminho de Atenas. Sim, disse o vendedor. Mas quem é capaz de pronunciar Procrusto? É ruim para os negócios. Agora, Crosta, qualquer um pode dizer. Tem razão. Soa muito bem. Os olhos dele se iluminaram. Acha mesmo? Ah, sem dúvida, disse eu. E o acabamento dessas camas? Fabuloso. Ele abriu um enorme sorriso, mas os dedos não afrouxaram em meu pescoço. Digo isso aos meus fregueses. Sempre. Ninguém se preocupa em examinar o acabamento. Quantas lâmpadas de lava embutidas você já viu? Não muitas. Claro. Percy! Gritou Annabeth. O que está fazendo? Não ligue para ela, disse eu a Procrusto. Ela é impossível. O gigante riu. Todos os meus fregueses são. Nunca tem 1,80 m exato. Muito desatencioso. E depois se queixam do ajuste. O que você faz quando eles têm mais de 1,80 m? Ora, isso acontece sempre. É um ajuste simples. Ele soltou meu pescoço, mas antes que eu pudesse reagir esticou o braço para trás de um balcão próximo e de lá tirou um enorme machado de bronze com lâmina dupla. Ele disse. É só centralizar o freguês o melhor possível e aparar o que estiver sobrando nas duas extremidades. Ah, falei, engolindo em seco. Sensato. Estou tão satisfeito em cruzar com um freguês inteligente. Agora as cordas estavam realmente esticando meus amigos. Annabeth estava ficando pálida. Grover fazia sons gorgolejantes, como um ganso estrangulado. Então, Crosta, falei, tentando manter a voz despreocupada. Olhei de relance para a cama lua de mel especial, em forma de coração. Esta aqui tem mesmo estabilizadores dinâmicos para compensar o movimento ondulatório? É claro. Experimente. Sim, talvez eu experimente. Mas funcionaria também para um cara grande como você? Sem nenhuma ondulação? Garantido. Não acredito. Pode acreditar. Mostre. Ele sentou com vontade na cama e deu uma palmadinha no colchão. Nenhuma ondulação. Viu? Estalei os dedos. Ergo. As cordas saltaram em volta de Crosta e o achataram contra o colchão. Ei! Gritou ele. Centralizar bem, falei. As cordas se reajustaram ao meu comando. A cabeça inteira de Crosta ficou para fora da cabeceira. Os pés ficaram para fora na outra ponta. Não. Disse ele. Espere. É só uma demonstração. Destampei contra a corrente. Alguns ajustezinhos. Não tive nenhum escrúpulo quanto ao que estava prestes a fazer. Se Crosta não fosse humano, eu, de qualquer jeito, não poderia feri-lo. Se fosse um monstro, merecia ser transformado em pó por algum tempo. Você negocia duro, disse-me ele. Dou-lhe 30% de desconto nos modelos em exposição. Acho que vou começar com a parte de cima. Ergui a espada. Sem entrada. Financiamento em 6 meses sem juros. Desci a espada.
Crosta parou de fazer ofertas. Cortei as cordas nas outras camas. Annabeth e Grover puseram-se em pé, gemendo e se encolhendo e me xingando muito. Vocês parecem mais altos, falei. Muito engraçado, disse Annabeth. Da próxima vez seja mais rápido. Olhei para o quadro de avisos atrás do balcão de Crosta. Havia uma propaganda do serviço de entregas Hermes e outra do guia completo dos monstros na área de Los Angeles, as únicas páginas amarelas monstruosas de que você vai precisar. Embaixo daquilo, um panfleto em laranja vivo dos estúdios de gravação MAC oferecendo comissões por almas de heróis. Estamos sempre à procura de novos talentos. O endereço estava logo abaixo, com um mapa. Vamos, disse a meus amigos. Espere só um minuto, queixou-se Grover. Fomos praticamente esticados até a morte. Então estão preparados para o mundo inferior, falei. Fica apenas uma quadra daqui.